questão de amor, de relacionamentos, porque existe uma diferença quando a gente olha no mapa. Porque amor não necessariamente está ligado a relacionamentos. Ai, credo, que horror, imagina, será que as pessoas ficam casadas sem amor? Pois é. Existe uma grande diferença quando a gente olha no mapa e a gente analisa a casa 5 e a casa 7. E Vênus. Vênus representa o amor, sim, mas representa como a pessoa, o indivíduo daquele mapa percebe o amor, o que é importante para essa pessoa, o que ela valoriza, como que ela percebe as relações amorosas, mas também as relações interpessoais como um todo. É muito aquela característica da visão da beleza, do que é belo para essa pessoa, então tem um âmbito bem geral. Quando a gente quer ver relações e relacionamentos, a gente olha a casa 5 e a casa 7. A casa 5, ela vem antes da 7, certo? Então a casa 5, ela tá ligada ao amor, ao prazer, filhos, tudo que nos dá alegria, vontade na vida, né? Autoexpressão, talentos natos. A casa 5 tá ligada ao sexo por prazer e não pela procriação. Então a casa 5 também tá ligada a casos amorosos, ela tá ligada ao namoro, quando ainda é início. É claro que hoje, no século XXI, é um pouco complicado a gente às vezes fazer umas análises, né? Porque o namoro, ele tem uma conotação muito diferente de 30 anos atrás. Nem precisamos ir muito longe. Existem relações hoje, namoros que começam, às vezes duram muito tempo, né? Muito mais do que casamentos. A gente vê pessoas que casam e separam em meses. Mas qual é a lógica? Então a casa 5, ela é o início de uma relação. Eu conheço a pessoa, gostei, achei legal, tá fluindo, virou um namoro. Ainda estamos nesta fase de namoro, a gente ainda não assinou um contrato, nós ainda não somos relação estável perante a justiça. Nós não vivemos numa mesma casa e assumimos a responsabilidade da casa, da relação. Então, é um âmbito bem inicial da relação. Às vezes, a questão dos casos amorosos bem, assim, bem triviais, né? É que eu nem sei mais como é que se fala hoje em dia, né? Que eu sou uma tia velha aqui. Mas, assim, crushes, pegadas, peguetes, ficantes, namorantes, sei lá. Imagina qualquer cenário aí que eu já nem sei mais. A gíria da vez. Então, por exemplo, quando você tem um olhar para a casa 5, a gente tem que entender que a casa 5 representa esse romance, esse prazer. Às vezes, casos amorosos, eu já vi muito na prática, o regente da 5 estar na 6. Casos amorosos dentro do ambiente de trabalho, por exemplo. É uma leitura, existem várias. Aí, quando o negócio começou a ficar sério, quando a coisa começou a ficar, vamos morar junto, será que vamos casar? Se estamos juntos, morando no mesmo teto, mesmo que a gente não tenha assim, o casamento de papel passado, né? Porque hoje em dia isso é possível. Estar com uma pessoa, morando, sei lá, 2 anos com a pessoa, a gente paga as contas, a gente divide os boletos, né? A gente tem uma visão de futuro, a gente tem um propósito, a gente constrói a nossa vida juntos, sei lá, a gente compra coisas juntos, isso já é a casa 7. A casa 7 é a relação com o outro a longo prazo. Esse outro pode ser o casamento, o cônjuge, a pessoa com quem você se associa por um longo tempo. Mas também pode ser um sócio, pode ser uma aliança. Aqui estamos falando de relacionamentos amorosos, então seria o casamento, seria essa união estável. E aí a gente avalia não só a casa 7, então o que tem ali, os planetinhas, mas também os aspectos, né, que ele faz, e principalmente a regência. Porque todo direcionamento de uma casa é levado para onde a regência está, para onde o manda-chuva daquela casa está. Se você está na casa do seu tio, quem manda naquela casa é ele, por mais que você se sinta confortável ali. Ele é o dono da casa, ele que tem as regras e você tem que seguir as regras, porque você está na casa dele. Mais ou menos essa alusão. Então a gente sempre tem que fazer essa correlação. E aqui vai inclusive uma dica bem bacana para relacionamentos que às vezes já estão nesse patamar de casa 7 desgastados e longos, certo? Como que a gente resgata o casamento? Às vezes não é através só da casa 7, mas através de uma casa anterior a ela, certo? Que é a casa 5, que é onde tudo começou. A gente sempre lembra daquelas questõezinhas que falam, né? Ah, lembra quando vocês eram namorados, né? Como que você reacende aquela chama? Seu mapa pode ser um grande indicador disso, porque às vezes você já tá com o ranço da cara da pessoa e nem lembra mais. Então volta lá no seu mapa, vê as qualidades do signo. Eu tô brincando, tá, gente?
Vê as qualidades dos signos, vê o direcionamento que tem naquela 5, porque daquela 5 foi desenvolvendo a 7. Não existe a 7 antes de ter a 5. As coisas estão interligadas. O mapa ele tem uma lógica muito interessante se você avaliar, e ele vai servindo realmente como o caminho, né, o caminhar da nossa vida. Então vamos dar uma olhadinha no âmbito muito prático e que às vezes pode não fazer sentido. Por exemplo, eu tenho, vamos chutar, minha casa é 5 em Leão, certo? Então eu tenho o meu Sol, vamos colocar ali o Sol em uma dignidade muito bonita em Leão, ali domiciliado na própria 5. Neme, não consigo entender como assim o meu próprio regente está na 5, não faz sentido, afinal a casa 5 também envolve relações e relacionamentos. Às vezes a gente tem que observar por um âmbito bem íntimo, né? A pessoa tem que preservar a própria identidade, a própria vontade dentro de uma relação. Ai, como assim, né? Uma relação envolve duas pessoas. Claro que envolve duas pessoas, mas quando também está bem longa essa relação, a gente vai ter que olhar para ela para 7, a gente está olhando a 5 ainda. Sabe aquelas pessoas que se anulam às vezes quando começam a namorar? Começa a se vestir igual a pessoa, falar igual a pessoa, ter os trejeitos iguais à pessoa. Ali é um indicador, por exemplo, se esse sol está mal aspectado, né, pode ser um indicador em que a pessoa precisa ter uma certa atenção a isso, para ela não perder a identidade dela quando ela está dentro de um caso, de um relacionamento, principalmente se for relacionamentos em que não tem uma base tão longa ainda. Por exemplo, a 7. O que eu já vi na 7, às vezes que as pessoas têm um pouquinho de medo, né? O regente da 7 estar na 8. Porque a casa 8, ela tem uma conotação de casa maléfica, porque ela não faz aspecto com ascendente. Mas a casa 8, ela representa o dinheiro do casal. Se esse regente está super bem aspectado e o regente da casa está super bem aspectado, da casa 8, isso pode ser interessante. Pode ser que a pessoa, né, o casal, os dois tenham uma boa melhora financeira em conjunto. Principalmente se o regente da 2 da pessoa também esteja numa correlação boa. É por isso que eu digo, não dá pra gente avaliar só, eu tenho a minha 7 em Leão, então é isso. Não, faz o menor sentido avaliar só pelo signo, tem que avaliar tudo. E outro ponto aqui, vamos bater o martelo, tá? Se você quer ver relações no seu mapa, não tem que olhar necessariamente para a casa de Libra, a não ser que Libra esteja na sua casa 7 ou na sua casa 5, tá? Porque se Libra estiver, por exemplo, na sua 2, a casa 2 se refere a outras coisas. Refere-se aos seus recursos materiais e financeiros, a como você ganha, como você administra o seu dinheiro pessoal. Então não faz sentido você dizer que tem que avaliar para Libra, porque Libra é um signo de relações e por Libra é o signo natural da 7. Esquece isso, porque isso dá tanto erro de análise quando você vai para um mapa pessoal. O signo que você tem na 7 é o signo que você tem que analisar. Tudo que está nele e tudo que comanda, certo? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem Libra na 7, então sim, aí para você especificamente, você vai olhar para Vênus, que direciona toda essa área 7, que comanda essa área 7, administra a sua área 7, e tudo que está nela. Então, se você tiver uma lua na 7, ela também é ligada a Vênus. Vênus que vai mandar nesta lua. E claro, a gente sempre vê os aspectos também, porque uma lua, por exemplo, ela pode significar um pouquinho de intermitência ou de instabilidade, já que ela é o astro que fica mais rápido, né? Num signo, ela demora uns 2 dias e meio para mudar de signo. Então ela tem essa questão de mudança, de intermitência. Só que se ela estiver super bem aspectada, não quer dizer que seja ruim essa mudança, essa intermitência. Às vezes pode trazer uma conexão muito forte com o outro. Imagina se essa lua faz um belo de um trígono com Júpiter. Então sempre tem essas nuances para a gente analisar o mapa individualmente. Claro que a gente começa a aprender astrologia com essas posições bem genéricas, e é isso mesmo, a gente tem que ir no passo a passo. Mas nunca peguem isso como certo raiz, é isso e ponto final. É aquela velha história que eu sempre falo, signo não é gente. Então quando a gente fala que aquário não tem sentimentos, eu não tô falando de aquarianos, tá? Eu tô falando que o signo, essa unidade de medida de 30 graus da eclíptica, não é um signo voltado para a área sentimental, porque é ar, é fixo. Mas isso é assunto para outro podcast. Analisa aí, sua casa 5, sua casa 7, tá num relacionamento de 30 anos, não sabe mais o que fazer? Dá uma olhadinha para 5 antes de só ficar olhando ali para 7. Às vezes a gente tem uns insights bem legais nessas análises.
Até o próximo!